Oi, tudo bem com você? Bom, então vamos falar um pouco sobre esse tema, né, o trabalho das sombras, ou até mesmo falar um pouco sobre as sombras e o que elas representam, até porque esse é um tema bastante recorrente, né, dentro do TikTok e principalmente, né, dentro do WitchTok. Apesar desse tema, né, não ser algo relacionado apenas à bruxaria ou à prática de bruxaria, muito pelo contrário. Esse é um tema, na verdade, né, que as abordagens começam ali dentro da psicologia, e como a gente sabe, a bruxaria, né, ela abre muitas portas e principalmente aqueles caminhos que levam dentro de nós mesmos. Por isso é muito compreensível que esse tema ele chegue até a bruxaria. Porém, a gente precisa lembrar de uma coisa: a bruxaria ela caminha lado a lado, nas medidas da possibilidade, com a ciência. Então nós não estamos aqui, né, para trazer todos esses aspectos e estudos para um lado de superstição. Muito pelo contrário, a gente está tentando lucidar e trazer, né, levantar mais assuntos para que essa toalha, para que essa manta da ciência, a manta dos conhecimentos gerais, também cubra e compreenda os conhecimentos que a gente tanto preza, né, e tenta aplicar no nosso dia a dia, né, para conquistar os nossos objetivos através do autoconhecimento e do conhecimento da Terra. Bom, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, tá? Mas o primeiro ponto é entender aonde surge esse conceito de sombra. Em geral, esse é um termo que está muito associado à psicologia analítica, né, que a gente conhece principalmente através de Carl Jung. Resumidamente, a sombra seria um aspecto inconsciente da nossa personalidade, algo que o ego não identifica dentro de si mesmo. Um aspecto dessa personalidade que é desconhecido ou negado. Lidar com essa sombra, né, incorporar essa sombra dentro de nós mesmos faz parte, dentro da psicologia analítica, do processo de individuação. O objetivo final de tudo isso é criar um ser único e estável emocionalmente, psicologicamente. Segundo esses estudos, né, essa é a única forma de alcançar ali uma satisfação. Por isso é muito importante ressaltar, né, antes de eu trazer algumas dicas pessoais que me auxiliam bastante nessa jornada, eu preciso dizer que a principal dica é buscar um profissional da saúde, né, com as capacidades adequadas para trabalhar dentro dessa área da psicologia com você. Essa é a principal forma, né, de localizar e trabalhar nesses traumas e problemas que podem estar te afetando de várias formas, tá? Por isso eu repito, esse não é um assunto que está restrito às práticas de bruxaria, tá? Bom, como deu para perceber nessa introdução, né, trabalhar as nossas sombras é algo muito mais profundo e complexo do que parece. Isso envolve integrar muitos aspectos desconhecidos ou até mesmo reprimidos dentro da nossa psique, mas com toda certeza isso pode nos ajudar muito dentro do nosso caminho mágico e espiritual. Então essas dicas vão servir, né, essencialmente para que a gente integre, né, o shadow work, trabalhos das sombras, com a prática de bruxaria. A primeira dica seria ter um diário das sombras, né? Ele pode ser usado também como um livro de sonhos, né, para que você anote também os seus sonhos, as suas experiências mágicas. A questão aqui é a gente começar a adicionar a esse livro nossos pensamentos, sonhos, insights, aquelas coisas que a gente sente e pensa. Principalmente observar como a nossa mente se manifesta após alguns tipos específicos de acontecimento, em relação a coisas positivas, em relação a coisas negativas, entender um pouco melhor e explorar os nossos pensamentos. Mas nesse caso, tá, é muito importante que a gente seja sincero, tá? Não tem nem porquê a gente ter medo ou vergonha, né, de escrever ali os sentimentos reais que a gente tem naquele momento. Então, se você fica com muita raiva, escreve um pouco sobre aquilo, ou se algumas coisas que não deviam te deixar tão alegre te deixam eufórico e feliz, escreva também sobre aquilo. Nesse momento é muito importante que a gente tire um pouco o foco, né, dessa primeira pessoa e consiga, né, observar um pouco mais esses sentimentos e pensamentos de uma forma um pouco mais racional. Por isso que escrever pode nos ajudar muito, tá? Porque na hora pode ser que tudo aquilo faça sentido, mas você lendo depois de uma semana já não faça tanto. Então você consegue analisar um pouco melhor esses sentimentos, pensamentos e emoções. Uma outra técnica que eu normalmente recomendo para várias coisas, é uma técnica que nos ajuda em diversos aspectos da nossa vida, é começar a praticar meditação. Mesmo que seja, né, de tempos em tempos, um pouco esporádico, sabe? Uma vez por semana. Se possível, comece, tá? Porque é uma coisa que vai mudar a sua vida e a sua percepção em relação a si mesmo e ao mundo em volta de você. Eu tenho aqui nessa mesma playlist algumas dicas, né, para começar a meditar. Elas podem te ajudar também, se for o caso, mas é muito importante também você observar que existem meditações focadas em shadow work, tá? Então se você colocar lá no YouTube e procurar um pouco, você vai encontrar coisas relacionadas e isso também pode te ajudar muito. Uma outra dica também seria fazer rituais de integração, tá? Por exemplo, utilizar as fases da lua, intercalando entre as fases, né, com rituais de introspecção, autoexploração e purificação. A gente também pode, né, utilizar dentro desse tipo de prática para aprimorar os efeitos e até mesmo para nos ajudar com a conexão com a Terra, cristais e ervas que têm poderes relacionados à clareza mental, à proteção, introspecção, intuição.
como a obsidiana negra, a ametista, alguns tipos de quartzo, como rosa principalmente, e diversos outros cristais, né? Isso vai depender um pouco dos aspectos que você precisa trabalhar dentro de você mesmo, tá? Por isso é um caminho muito pessoal. Isso daqui não é uma receita, mas sim algumas dicas que você pode colocar e levar para dentro das suas práticas. São coisas que eu faço e que me ajudam nesse processo. E um dos passos principais, né, nessa jornada é ter paciência, autoconsciência e autocompaixão também, né? Não se culpar. Lidar com as sombras é um caminho muito desafiador, tá? E vai despertar ali aspectos seus que vão te incomodar, até porque é justamente sobre isso. Então é muito importante que você esteja preparado emocionalmente para se frustrar em alguns momentos. Por isso é tão importante observar que a gente vai precisar de tempo e espaço para crescer e se desenvolver. Bom, como eu disse, né, e eu reitero, se você tiver condições, eu recomendo muito, né, que você tenha um acompanhamento ali em uma terapia, um psicólogo, e você pode ter certeza, né, que o trabalho nas sombras vai correr de uma forma muito adequada e satisfatória também, tá? Por isso é muito importante a gente lembrar, né, que trabalhar as sombras não é algo que deve estar preso dentro das práticas de bruxaria. Por mais que a gente ouça isso por aí em alguns perfis, a gente precisa lembrar que nem todo mundo tá compartilhando 100% da verdade. E você não é menos pagão, menos bruxo, né, por não estar fazendo esse tipo de trabalho. Até porque cada um tem o seu momento e essa é uma jornada muito pessoal. Então tome seu tempo, pense um pouco a respeito das coisas que você quer melhorar, a respeito de si mesmo, e siga ali o caminho que você achar mais confortável para você. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza, né, é que explorar e aceitar os diversos aspectos de nós mesmos pode nos tornar tanto pessoas quanto praticantes mais fortes, mais poderosos e mais autênticos.